Zulmira e Eurico, preocupados com o que ouviram, vão até a estufa para relatar a Rafael sobre uma conversa que Eurico presenciou entre Cristina e Débora. Eles falam sobre uma armadilha que Guto e Cristina prepararam para Serena. Rafael, sempre meticuloso, pergunta se Eurico tem certeza de que a palavra armadilha foi mencionada. Eurico confirma e Zulmira frisa que não quer parecer fofoqueira. Rafael agradece a informação e pede que não compartilhem nada com Cristina e Débora, pois teme que a revelação possa levar a um confronto indesejado. Zulmira concorda, ressaltando que Débora não hesitaria em atacar se soubesse que foram os responsáveis por essa informação. Rafael manda Eurico buscar um carro de aluguel e ir atrás de Ciro, pois precisa falar com ele urgentemente. No entanto, Ciro está enfrentando um problema próprio. Alexandra desapareceu e ele está ocupado procurando por ela. Mesmo assim, ele se compromete a ir assim que possível. Enquanto isso, as crianças estão secretamente pegando comida da pensão para levar para Alexandra. Olivia e Vitório compartilham um beijo escondido no quarto, mas são interrompidos por Carlito, que, de forma inocente, comenta que Vitório parece ter catapora. Olivia e Vitório acham graça da situação. Vitório percebe que Mirella está triste e a questiona. Ela revela que Felipe não apareceu para levá-la ao restaurante, como prometido. Vitório tenta confortá-la, dizendo que Felipe a adora. Enquanto isso, Felipe está em um carro com Kátia, onde eles se beijam. Kátia sabe que Felipe tem namorada, mas tenta convencê-lo que ninguém está falando em casamento. Felipe, se sentindo culpado, admite a Kátia que se sentiu mal por ter atraído, mas também confessou que o beijo foi bom. Ele decide levar Kátia para casa. Dalila, Divina e Ofélia confrontam Ruberval sobre uma visita do delegado à pensão, que quase fez com que ele perdesse o emprego. Dalila conseguiu intervir e manter Ruberval no trabalho, mas ele agora está em alerta, não sabendo ao certo o motivo de sua investigação. O delegado, por sua vez, revela a Romeu que Ruberval foi criado em um orfanato, mas não menciona nada sobre uma joia, para não despertar mais curiosidade. Agnes insiste para que Ciro vá encontrar Rafael, mesmo com seu atual estado, pois a situação é importante. Ciro segue então para o encontro a Rafael. Débora, percebendo a falta de Eurico, pergunta a Zulmira sobre seu paradeiro. Zulmira, nervosa, diz que o Eurico foi levar um recado de Rafael. Cristina, desconfiada, pergunta a Zulmira por que o Rafael não mandou o Ivan. Zulmira, hesitante, não sabe o que dizer. Cristina exige uma explicação e ameaça Zulmira com a perda de seu emprego se não obtiver respostas. Eduardo e Vera, preocupados com o desaparecimento de Alexandra, chamam a polícia. Zulmira, pressionada por Débora, acaba confessando que não sabe para quem Eurico foi levar o recado para Rafael, mas Débora a encara com desconfiança e sugere que Cristina poderia investigar mais a fundo. Cristina então vai até Rafael e o confronta, mas ele revela que sabe da conversa entre Cristina e Débora sobre a armadilha para Serena. Rafael expressa alívio ao saber que Serena não o traiu. Naí, em uma atitude crítica, chama a atenção de Vera e Eduardo por se beijarem na sala, o que teria causado o desaparecimento de Alexandra, que pode ter visto a cena. Ela insiste que Alexandra merece uma chance e não deve ser levada de volta ao hospício. Rafael e Ciro conversam sobre o plano para lidar com o Guto e a situação envolvendo Cristina e Serena. Rafael, relutante, concorda que seria útil ouvir a versão de Guto sobre o que está acontecendo. Ciro decide ir atrás de Guto, mesmo sabendo que Rafael pode não pagar pela informação. Gumercindo nota a tristeza de Mirella e sugere que talvez Felipe não mereça uma mulher bonita como ela. Mirella fica irritada e manda Gumercindo ter mais respeito. No entanto, Felipe aparece e sorri para Mirella, que também sorri de volta. Kátia, mostrando uma atitude triunfante, dá dinheiro ao pai Elias, mas mente sobre a origem do dinheiro. Felipe tenta conversar com Mirella, mas é interrompido por Alaô, que entrega dinheiro a Mirella e a despacha para lidar com as finanças do restaurante. Felipe se afasta constrangido. Raul, acompanhado de um policial e de um advogado, aparece no restaurante de Olivia afirmando que veio tomar posse do local, devido às condições da filha menor de idade. Rafael, por sua vez, confronta Cristina sobre suas mentiras. No final, Serena conversa com Luna, que a orienta a tomar uma decisão importante sobre sua vida. Rafael, por sua vez, questiona Cristina sobre sua gravidez e suas intenções, e ela tenta se justificar. A situação entre eles continua tensa, com Rafael questionando cada vez mais a honestidade de Cristina. No capítulo
desta sexta-feira, 9 de agosto, da novela Alma Gêmea, Zulmira e Eurico procuram Rafael na estufa e contam que Eurico ouviu uma conversa entre a Cristina e a Débora, e elas estavam falando sobre uma armadilha do Guto para a Serena. Rafael, que é todo certinho, pergunta para Eurico se ele tem a certeza que ouviu a palavra armadilha. Eurico confirma que sim, e Zulmira diz que eles não querem parecer fofoqueiros. Rafael diz que eles fizeram bem em contar para ele. Ele só pede que eles não comentem nada com elas duas. Zulmira diz que jamais faria isso, porque a Débora iria arrancar o couro deles. Rafael manda Eurico pegar um carro de aluguel e trazer o Ciro, porque ele precisa falar com ele. As crianças pegam comida escondida da pensão para levar para Alexandra. Olivia e Vitório se beijam escondido no quarto. E Carlito, inocentemente, quando vê a cara de Vitório, diz que ele pegou catapora outra vez. Olivia e Vitório acham graça. Vitório nota que Mirella está triste e pergunta o que ela tem. Ela diz que estranhou o Felipe não ter aparecido para levar ela ao restaurante. Ele disse que viria cedo. Vitório pede para Mirella não ficar assim, porque o Felipe adora ela. Enquanto isso, Felipe está aos beijos com Kátia no carro. Ele diz para Kátia que é melhor eles irem embora. Ela sabe que ele tem namorada. Kátia, como é safada, diz que ninguém lá está falando em casamento. Felipe confessa para Kátia que se sentiu mal em ter beijado ela e traído Mirella. Kátia se faz de coitadinha dizendo que ele está deixando ela triste e pergunta se não foi bom. Felipe, como é homem e está com os hormônios fervendo, diz que foi bom sim. Ele nunca havia beijado assim, mas não é certo. Ele vai levar ela para casa. Dalila, Divina e Ofélia vão cobrar de Ruberval porque o delegado foi até a pensão fazer perguntas dele e quase fazem ele perder o emprego. Se não fosse um pedido de Dalila para o dono da barbearia, o Ruberval estaria sem emprego. Se uma moça tão linda está pedindo, como é que eu vou negar? Você continua no emprego, Ruberval, mas eu estou de olho em você. Ruberval fica triste por não saber do que ele está sendo acusado. O delegado dá o endereço de Ruberval para Romeu e diz que ele foi criado no orfanato. Romeu pergunta se Ruberval falou sobre alguma joia. O delegado diz que não. Ele também não fez pergunta sobre a joia para não aumentar a curiosidade. Romeu concorda com a atitude do delegado de não ter falado nada sobre a joia. O delegado diz para Romeu que não poderá mais ajudar ele, e Romeu agradece pelo que ele já fez. Eurico fala para Ciro que Rafael mandou buscar ele, e Ciro diz que não pode sair agora porque Alexandra sumiu. O seu Rafael disse que é importante, ele está à sua espera. Agnes acha um absurdo Rafael ter mandado chamar o Ciro, porque ele ainda não está em condições de sair. O seu Rafael pediu que eu viesse em um carro de aluguel para poupar o seu Ciro. É muito importante. Agnes pede para Ciro ir, já que é importante. Débora dá por falta de Eurico e pergunta para Zulmira onde ele está. Zulmira fica entre a cruz e a espada e diz que o Eurico foi levar um recado do Rafael. Cristina questiona Zulmira. Por que o Rafael não mandou o Ivan? Zulmira diz que não sabe. Cristina pergunta para quem foi o recado. Zulmira fica pensando o que vai dizer. Alexandra diz para Terê que ela vai ficar morando lá. Ela quer ficar longe das pessoas que ela conhece. Eduardo e Vera chamam a polícia para encontrar Alexandra. Zulmira não sabe mentir e diz toda nervosa para Débora que ela não sabe quem foi que o Eurico foi procurar. Débora, como é esperta, diz na cara de Zulmira que ela sabe sim, mas ela prefere não falar, né? Ela aprecia a descrição dela. Depois que Zulmira sai, Cristina diz para a mãe que recado será esse que o Rafael mandou o Eurico dar. Débora manda Cristina ir falar com Rafael agora. Kátia dá um beijão em Felipe na frente da pensão de Divina. E Dalila, Divina e Ofélia veem tudo e ficam de boca aberta com a safadeza da sirigaita para cima do namorado de Mirella. Cristina entra na estufa dando a desculpa para Rafael que ela veio ver se ele precisa de alguma coisa. Rafael diz que não precisa de nada, ele só quer ficar sozinho. Ciro entra com Eurico na hora e Cristina vê os dois. Ela olha com uma cara cínica para Rafael.
Ciro pergunta para Rafael se ele mandou chamar ele. Rafael olha para a cara de Cristina e ela fica olhando para ele com uma cara de espertalhona e diz: recebendo visitas, Rafael? É uma conversa particular. Você poderia nos deixar a sós? Sim, é claro, com licença. Ciro nem olha para a cara de Cristina, de tanto nojo que ele sente por ela. Do lado de fora da estufa, Cristina indaga Eurico, dizendo que ele sabe muito bem por que o Rafael chamou aquele homem. Eurico jura que não sabe de nada. Cristina questiona Eurico por que o Rafael mandou lhe dar o recado para o Ciro em vez de mandar o Ivan. Eurico diz que só o Rafael pode responder para ela, porque ele não sabe. Cristina pergunta para Eurico se ele pensa que ela é boba e ameaça dizendo que se ele gosta do emprego dele é para ele dizer logo. Eurico não trai Rafael e diz que ele não sabe. Muito bem, Eurico, você não quer me ajudar. Em poucos dias eu estarei casada com Rafael e você vai se arrepender. Débora, conversando com Cristina, diz que ela não tem dúvidas que a presença do Ciro lá tem a ver com ela. Ele investigou o Guto, levou um tiro no quarto dele. Cristina levanta a questão do Guto ter falado sobre a cilada que eles prepararam para Serena. Não, se o Guto tivesse falado, Rafael já teria te chamado. O Guto não falou. Cristina diz para a mãe que não tem como ela saber, porque o Rafael chamou o Ciro. Débora dá ideia para a filha falar para o Ivan perguntar para a Zulmira, porque ele é irmão dela. Ela não vai suspeitar dele. O Ivan saberá arrancar essa informação dela. Cristina diz que é verdade. Rafael conta para Ciro que o Eurico ouviu uma conversa entre a Cristina e a Débora, e elas falavam sobre uma armadilha para Serena. Ciro diz que está cada vez mais óbvio para ele que a Cristina armou uma armadilha para Serena, para ele pegar ela aos beijos com o marginal do Guto. Rafael diz para Ciro que ele se sente aliviado ao pensar que a Serena não traiu ele. Naí chama a atenção de Vera e Eduardo, dizendo que ela achou lamentável a atitude deles. Eduardo pergunta do que ela está falando e pergunta que tom é esse. Eu estou falando como enfermeira, doutor. Eu nunca imaginei que vocês pudessem ficar se beijando na sala, com a sua esposa no quarto ao lado. Vera pergunta para Naí se ela viu eles se beijando. Não, eu não vi, mas acredito que tenham se beijado. E a Alexandra deve ter visto a cena, por isso ela fugiu. Ela não fugiria à toa. A pobrezinha é doente. Ela sabe que o senhor não a ama. A dona Vera é uma mulher linda, rica. Imagina como ela se sentiu ao vê-la beijar o próprio marido. Vera pede desculpas para Naí, dizendo que isso não voltará mais a acontecer. Naí diz para Eduardo e Vera que eles dois estão fazendo mal para Alexandra. Eduardo agradece a preocupação de Naí, apesar do tom ofensivo dela. Ofensivo é o senhor ficar de amores com outra na frente da sua esposa. Quando a Alexandra for encontrada, eu não vou deixar levarem ela de volta para o hospício. Eu me apeguei a ela. Ela merece uma chance e eu exijo que o senhor dê uma chance para a Alexandra. Eduardo não fala nada e fica pensativo. Ciro pergunta para Rafael o que ele pretende fazer agora. E Rafael diz que está pensando, porque a Cristina está esperando um filho dele. Ciro diz que seria melhor ouvir a história da boca do Guto. E Rafael, com mão de vaca, diz que não vai negociar com um criminoso. Eu tenho grandes motivos para pensar que seria bom falar com o Guto. Ainda tem muitas coisas para se descobrir. Rafael pergunta do que ele está suspeitando. Talvez esse homem esteja metido em vários crimes. Confie em mim, Rafael, eu vou falar com o Guto. Rafael pergunta para Ciro se ele vai pagar pela informação do Guto. E Ciro diz que sim, se for preciso. Rafael, mão de vaca, manda Ciro fazer o possível para descobrir a verdade. Gumercindo nota que Mirella está triste. Mirella diz que está assim porque o Felipe ainda não apareceu até agora. Talvez ele não mereça uma mulher bonita como você. Alaô pergunta para Gumercindo se ele está abrindo as asas. E Mirella manda Gumercindo ter mais respeito com ela. Gumercindo pergunta para Mirella por que ela dá tanta importância para o Felipe. Talvez alguém mais bonito possa se interessar por ela. Mirella pergunta para Gumercindo se ele não se enxerga. E ele arregala os olhos. Alaô pede para Mirella ficar calma e dar uma olhada em quem chegou. Felipe sorri para Mirella e Mirella sorri para ele. Kátia tira dinheiro da bolsa.
e o pai dela pergunta se ela conseguiu um emprego. Kátia fala com toda satisfação que não conseguiu um emprego, mas conseguiu o dinheiro. Ela estende a mão para dar dinheiro ao pai, para pagar as despesas da casa. Elias fica preocupado e pergunta para a filha onde ela conseguiu o dinheiro. Kátia mente, dizendo que não fez nada de errado para conseguir o dinheiro. Felipe se aproxima de Mirella, dizendo que ele quer contar uma coisa que ele fez e não devia. Alaô atrapalha os dois, entregando para Mirella o dinheiro da mesa 5. Mirella despacha Felipe, dizendo que ela não pode conversar agora, porque ela precisa fechar as contas do restaurante. Depois eles conversam. Felipe, sem graça, diz está bem. Raul aparece no restaurante de Olivia acompanhado de um policial e do advogado. Vitório pergunta o que ele faz lá. Raul tem a cara de pau de dizer que ele veio tomar posse do restaurante dele. Vitório diz o quê? Raul usa a desculpa de não deixar a filha dele, que é menor de idade, trabalhar no meio de um monte de homem. Ele ainda é casado com a Olivia, e como ela ainda está de cama, ele veio tomar posse do que é deles. Mirella, saia do caixa. Bem, a partir de hoje eu vou cuidar do dinheiro. Rafael indaga Cristina na sala e diz que agora ela vai contar para ele todas as mentiras dela. Ela se faz de desentendida e diz mentiras? Ele diz exatamente, Cristina, as suas mentiras. Luna aparece para Serena, e Serena diz que sabe que vem vento forte na vida dela. Luna diz que uma coisa importante vai acontecer. Serena toca no espelho e pergunta para Luna se é a decisão que ela tem que tomar na vida dela. Luna diz que esse vento, ele traz lembranças, mas leva também. Quando o vento da vida passa, as coisas mudam. Você está descobrindo quem é, Serena, quem eu sou. Agora você vai decidir qual é a sua vida. Se é a continuação da sua vida como Luna, se é essa a sua missão, ou se é uma nova vida, a vida de Serena. Você deve escolher um caminho. Cristina dá uma de santa novamente para Rafael, perguntando como ele pode acusar ela assim. Rafael diz que eles irão subir e conversar no ateliê. Rafael cobra explicações de Cristina sobre o Guto e a Serena, e ela consegue enganá-lo mais uma vez. Serena diz que dói muito pensar que ela veio de tão longe atrás do amor do Rafael para ter que ficar longe dele. Rafael diz na cara de Cristina que é estranho, que ela ainda não tem a barriga de grávida. Vai duvidar de mim? Já não basta eu ter feito o exame que me pediu porque você não acredita em mim? Rafael pergunta para Cristina quando sairá o resultado do exame. Amanhã você terá o resultado em suas mãos. Quero ver quando eu tiver o resultado se ainda vai duvidar de mim. Você pensa que eu sou o quê, Rafael, para pisar em mim desse jeito? Eu vou me despedir da mamãe. Fique aí com a sua Luna, que era perfeita. Rafael manda a Cristina parar de falar na Luna. E Cristina diz que talvez ela não seja perfeita como a Luna. Talvez ela não seja um anjo, mas ela é humana. Ela tem o amor dela para oferecer para ele. Ivan joga verde para Zulmira, dizendo que ele achou estranho Rafael não mandar ele trazer o Ciro. E Zulmira acaba contando que o Eurico ouviu a Cristina falando sobre uma armadilha que ela preparou com o Guto para separar Serena do Rafael. Ivan pergunta se o Eurico contou isso para o Rafael. Eu insisti que ele contasse. Eu fico arrepiada só de pensar aquela megera da dona Débora morando aqui dentro para sempre. Ivan diz que ela fez muito mal em fazer isso. Você sonha com a senhorita Cristina. Será que você não vê que ela é o tipo de mulher que só gosta de homem rico? Ivan diz que repete que ela fez mal. Zulmira se toca que não devia ter falado nada e pede para o irmão não contar nada para ninguém, mas ele não dá ouvidos e sai. Eurico chega na hora e pergunta para Zulmira o que ela tem. E pergunta se ela não contou nada para o irmão dela. Zulmira diz que contou. Eurico chama a atenção dela, dizendo que não confia no Ivan, pois deveria confiar. O meu irmão é uma ótima pessoa. Débora diz para Cristina que elas vão ter que tirar o Guto do caminho delas de vez. Cristina fica preocupada e diz que ela não quer ir tão longe. Débora diz que é necessário.